Fala, meus amigos do canal Compartilha Engenharia. Hoje nós vamos ver aqui qual a diferença da posição da viga, ela em pé ou ela deitada, qual delas vai sofrer mais tensão de compressão e de tração, tá? Então nós temos aqui duas posições da viga, tá? Nós temos uma posição da viga em pé com 50 centímetros de altura e 30 centímetros de largura, e na posição deitada, que é na posição com 30 centímetros de altura e 50 de largura. Então, vamos iniciar aqui. Nós temos uma carga distribuída de 20 kN por metro na nossa viga e a distância de eixo a eixo de apoio dos pilares de 6 metros, tá? Então, fazendo aqui, analisar essa viga, você percebe que essa viga, em termos de momento fletores, ela tem o seu maior momento no meio do vão. Então, como nós sabemos, para calcular o momento fletor em uma viga biapoiada, o maior momento vai ser Q vezes L ao quadrado sobre 8, tá? Então, nós fazendo essa conta simples, nós temos que 20 kN por metro vezes L ao quadrado. Quem é L? L é 6 metros, que é a distância de eixo a eixo de apoio de cada pilares. Então, 6 vezes 6. E tudo isso dividido por 8. Então, nós temos um momento fletor de 90 kN vezes metro. Então, nós sabemos que a posição da viga não muda o valor do momento fletor. Então, esse valor é para as duas posições. Então, esse valor do momento fletor não vai alterar, tudo bem? Então, nós podemos iniciar aqui. Primeiro, só mostrando aqui o diagrama de momento fletor, né? Então, nós temos aqui o momento fletor máximo, que é exatamente no meio do vão, que é em 3 metros, tá? Da distância do pilar P1 até o meio do vão é 3 metros, e também, né, do pilar P2 até o meio do vão é 3 metros, já que ele está exatamente no meio do vão. Então, nós podemos iniciar aqui o nosso cálculo, tá? Vamos primeiro começar com a posição da viga, onde a altura dela tem 50 centímetros e a largura dela tem 30 centímetros, ou seja, a nossa altura é maior do que a nossa largura. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, nós vamos calcular o momento de inércia. E o momento de inércia, nesse caso, é B vezes B ao cubo sobre 12. Então, nós temos aqui o nosso momento de inércia. Então, só fazendo, colocando cada valor e fazendo o cálculo, nós temos que B é 30 centímetros, então 30 centímetros vezes H. Qual é H? H é 50 centímetros ao cubo. Então, e tudo isso dividido por 12. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que o momento de inércia vai ser 312.500 centímetros a quarta. Então, esse é o nosso momento de inércia com essa posição. Agora nós vamos calcular as tensões, sabendo que nas bordas superiores e inferiores serão as máximas tensões e a mínima é na linha neutra, ou seja, é zero. Na linha neutra não está ocorrendo nem tração nem compressão, ou seja, sem tensões. Então, só exemplificando aqui como é o cálculo, ou seja, tensão de compressão igual a tensão de tração, que é igual ao momento fletor dividido pelo momento de inércia, vezes a distância da linha neutra, que nós vamos chamar aqui de x. E no caso da linha neutra, essa tensão de compressão e de tração vai ser igual a zero, porque se você pegar o momento fletor, dividir pelo momento de inércia e multiplicar pela linha neutra, vai ser igual a zero. Então, nós temos que a tensão de compressão e de tração na linha neutra é zero. Então, nós vamos fazer aqui o cálculo de tração e de compressão com essa configuração com 50 centímetros de altura e 30 centímetros de largura na nossa viga, tá? Então, fazendo esse cálculo, nós temos que as maiores tensões vai ser igual a 9 milhões de newton, que é o momento fletor colocado em newtons, dividido pelo momento de inércia, que é 312.500 centímetros a quarta.
multiplicado por 25. Por que 25? Porque 25 é a distância entre a borda e a linha neutra, a altura da borda e da linha neutra. Então, nós temos que o valor da tensão e de compressão vai ser 720 newtons por centímetro quadrado. Então, nós já temos o nosso primeiro valor com essa posição da nossa viga. Quero deixar aqui uma dica para vocês. Você quer saber como calcular as reações de apoio com uma viga contínua? Eu fiz esse cálculo, fiz um exemplo mostrando como faz isso. Estou deixando nos cards aqui em cima, basta você clicar para conferir. Mas voltando aqui, nós vamos partir agora para a nossa outra posição da viga, que vai ser agora, a nossa largura vai ser maior do que a nossa altura. Então, mesmo as mesmas dimensões, nós só fizemos inverter a nossa viga. Então, 50 centímetros agora vai ser a largura e 30 centímetros vai ser a altura. Então, como nós fizemos anteriormente, agora nós vamos ter que calcular também o momento de inércia para essa posição. Então, B vai ser igual a 50 centímetros vezes H ao cubo. H é 30 centímetros e nós vamos elevar ao cubo. E tudo isso vamos dividir por 12. Então, o valor do momento de inércia vai ser 112.500 centímetros a quarto. Então, nós encontramos agora o nosso momento de inércia nessa posição. E agora nós vamos calcular as maiores tensões de compressão e de tração com essa posição. E sabendo, como disse anteriormente, que no meio da nossa viga, na linha neutra, não ocorre tensão de compressão e de tração, ou seja, é zero. Então vamos fazer esse cálculo agora. Nós temos então o nosso momento fletor, que não muda, né? Como falei anteriormente, não vai mudar o nosso momento fletor, que ele não vai depender da posição da nossa viga, se vai ser a maior largura ou a maior altura. Então, esse momento fletor não vai alterar. Então, nós podemos agora calcular as tensões de compressão e tração com essa posição. Então, podemos fazer esse cálculo. Nós temos, após a transformação de kilonewtons para newton, então nós temos 9 milhões de newtons vezes centímetros, dividido por 112.500 centímetros a quarta, que é o nosso momento de inércia, vezes a distância até a borda. Por quê? Porque a borda é onde está ocorrendo as maiores tensões de compressão e de tração. Então, fazendo esse cálculo, nós temos que a nossa tensão de tração e de compressão máximas vai ser de 1.200 newton por centímetro ao quadrado. Quer outra dica? Você quer saber como é e o porquê é assim a armadura de uma escada plisada, aquela famosa escada em cascata? Eu fiz um exemplo aqui mostrando por que aquela armadura é daquela forma. E se você não quer saber como é a armadura de uma escada plisada, eu mostro aqui por que ela é assim e como ela é, tá? Então, eu estou deixando nos cards aqui em cima. Então, voltando aqui, nós podemos concluir, então, que se você observar na posição da viga com altura de 50 centímetros e largura de 30 centímetros, nós temos uma tração de compressão e de tração de 720 newtons por centímetros quadrados. Já quando nós temos uma posição da viga com a maior largura do que a altura, ou seja, 30 centímetros vai ser a altura e 50 centímetros a largura, nós temos uma maior tensão de compressão e de tração, ou seja, vai ocorrer 1.200 newtons por centímetros quadrados. Assim, você observa que com essa mudança de posição da viga, vai ocorrer uma alteração significativa dos momentos de tração e das tensões de compressão e de tração na nossa viga. Vai ser quase 500 newton por centímetros quadrados a mais de diferença de posição de uma para outra. Então, você observa que essa diferença é muito grande. E por que nós colocamos uma maior altura do que largura o posicionamento da nossa viga, tá?
Gostou desse vídeo? Então curta e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe para quem tem interesse em saber esse tipo de assunto, tá? Um grande abraço.